Boa tarde, aleluia, mais um dia para a glória de Deus. Este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos louvá-lo, agradá-lo, bendizê-lo, servi-lo, porque Ele é digno, aleluia. Glória ao Senhor, Senhor é bom, aleluia. Então vamos. Bem-vindos, amados amigos, irmãos e simpatizantes. Vamos gravar uma mensagem cujo título é Os Filhos. Glória ao Senhor, aleluia. O Senhor é bom e poderoso. Aleluia, glória a Deus. O Senhor vive, aleluia. Bendito e glorioso é o Senhor. Aleluia. Então, vamos ler o hino que é o 218. E, primeiro, vamos dizer que hoje é o dia 29/9/2021 e é quarta-feira. E o Senhor Espírito Santo é o meu mestre. Aleluia. Vamos ler o hino 218. Glória ao Senhor, aleluia. O título é Andar em Amor. Aleluia. Então é um irmão a dizer ao pastor, né? E diz: Pastor, o meu marido, diz a senhora, né? O meu marido não me liga nenhuma. Não me liga nenhuma. Não me liga nenhuma. Chega sempre às 2 da manhã. Não, chega sempre às 2 da tarde, quando o almoço é à 1 da tarde. Farto-me de ralhar, mas ele não me dá ouvidos. E a lavar a louça, os pratos ficam partidos. Pastor, a minha mulher, agora é o marido a falar, né? Pastor, a minha mulher é sempre a mesma coisa. Quando acabo de almoçar, lá tenho que lavar a louça. Depois farta-se de ralhar, mas não lhe dou atenção. Apanho-a distraída e mando os pratos para o chão. Então agora vamos ver qual é a solução, né? Andar em amor como o meu Senhor, Jesus Cristo. Vou vencer o mal com o bem, eu nunca me irrito, não discuto nem grito. Não suspeitarei mal de ninguém. Pastor, veja bem o que o meu vizinho me fez. Não lhe posso perdoar, pois não é uma, nem duas, nem três. Fica até de madrugada a limpar com o aspirador. Arrasta os móveis pelo chão e encrava o elevador. Pastor, no meu trabalho ninguém me olha direito. Tenho sempre a sensação de não fazer nada bem feito. Os meus colegas andam a falar mal de mim por trás. A Bíblia diz para dizer bem deles, mas eu não sei se sou capaz. O profeta Eliseu, que estava em Israel, sabia sempre os planos que os sírios faziam no quartel. Do ataque do inimigo, o que me leva por ti. E avisava logo o rei do ataque do inimigo, o que me leva a crer que o cristão é um perigo. Cansados da derrota, os sírios foram adotar, enquanto Eliseu tomava a pica e o croissant. Geazi, assustado, gritou logo: Oh, Eliseu! Mas o profeta, descansado,
Disse: Qual é a tua, ó meu? Glória ao Senhor. Apanhados sem contarem, tal e qual como uns patinhos, o rei de Israel quis fazê-los aos bocadinhos. Eliseu não deixou. E ainda lhes pôs comer à frente, ou disse ao rei, propor comida à frente. Toma lá que é para aprenderem a não se meterem cá com a gente. Glória ao Senhor. Isto é muito bem para rir, né? Colgar. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos ler a palavra de Deus eh, eh, em Gálatas. Gálatas 1, capítulo 1, 3 a 9. Graça e paz, diz São Paulo. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis, diz São Paulo, daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Diz São Paulo à Igreja da Galácia. Vamos ler agora em Mateus 7, 15 a 21. Diz assim: disse o Senhor Jesus: Acautelai- Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros? A resposta é não. Ou figos dos abrolhos? A resposta é não. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Uma macieira que produz maçãs doces. Assim toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. E diz o Senhor ainda: não pode, a árvore não pode a árvore boa dar maus frutos. Se der maus frutos é má, né? Nem a árvore má dar frutos bons. Se desse bons frutos era boa, uma árvore boa. Toda árvore que não dá fruto, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Não é por aquilo que eles dizem, mas por aquilo que eles fazem. Se fazem boas obras, então vamos dizer que são boas pessoas, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse entrará no reino dos céus. O Senhor Jesus disse a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Então vamos ler também
Primeiro aos Tessalonicenses 5, 12 a 19. Diz São Paulo: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. São Paulo ainda diz: tende paz entre vós. Se é uma igreja em que na reunião não há paz, então é um problema. E diz São Paulo: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê outra é mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. E continua São Paulo a dizer: regozijai-vos sempre. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos ler também em 1 aos Tessalonicenses 5, 20 a 24. Diz São Paulo: não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retendo bem, abstendo-vos toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz. Nosso Deus é um Deus de paz. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, santos, né? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é fiel, aleluia. Sejamos nós também fiéis, como Ele. Romanos 12, 1 a 2. Diz São Paulo: rogo os irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Então vamos ler também 1 Coríntios 13, 1 a 3. Diz São Paulo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como o sino que tem. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios 14, 3. Diz São Paulo à igreja que estava em Corinto: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então vemos, o nosso alvo deve ser edificar a igreja, exortá-la, se ela precisar disso, e consolação, consolar as pessoas. O Espírito Santo é que nos consola, né? E nos usa para consolar.
Vamos ler em Mateus 10, 37, 42. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, diz o Senhor Jesus Cristo, não é digno de mim. E quem ama o filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Tomar a cruz não é tomar doenças, mas sim suportar, como vimos acima, não ser uns contra os outros, perdoar os nossos inimigos, etc. Então, repetindo, quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdeu-a, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, diz o Senhor Jesus Cristo, recebe aquele que me enviou, recebe o Pai Celestial e também o Espírito Santo. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria, a um destes pequenos é nome de discípulo. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Aleluia. Vamos ler em Atos 1, 4 a 5. Acerca do Senhor Jesus Cristo ainda, estando com eles, o Senhor Jesus Cristo determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que ouvistes de mim, que ouviram através do Senhor Jesus. Continua o Senhor Jesus, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Glória ao Senhor. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, disse o Senhor Jesus, depois de ressuscitar. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1, 12 a 14. Então, diz São Lucas, então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos 2, 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles, assim como no dia do batismo do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo veio em forma de pomba e repousou sobre ele. E todos foram cheios do Espírito Santo, que entra pela boca, pelo nariz, e que eu quero que esteja a encher a mente do Espírito Santo, esteja a encher a minha mente. Vou repetir, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, que eles mesmos não conheciam. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, o Espírito Santo é que mandava. O Espírito Santo é que começou a mandar neles a dirigir a igreja, como Jesus dirigia antes. Atos 2, 41 a 44. De sorte que foram batizados os que de bom grado, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma, todas as pessoas, toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos ler Atos 3, 22 a 26. Porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disserem. E aconselhará que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Primeiro enviou a vós para que nisso vos abençoasse no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Efésios 5, 16 a 19. Para mim do tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver o que é que já gravamos. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Bendito e glorioso é o Senhor. Então, o título da mensagem, como vimos, é Os Cheios. E o São Paulo falou que havia algumas pessoas que estavam a deixar o Evangelho que São Paulo estava a pregar. Se calhar até queriam voltar a cumprir a lei, a fazer essas coisas que era mandado por Moisés. É claro que devemos cumprir a parte que Moisés disse em relação ao amor, em relação àquilo que o Senhor Jesus ensinou. O Senhor Jesus ensinou: um novo amor vos dou.
novo mandamento vos dou, que era acerca do amor. Glória ao Senhor. Então, havia algumas pessoas que diziam que eram crentes e depois, no fim, quando Jesus vier, vão dizer nós fazíamos isto, fazíamos aquilo, mas Jesus certamente lhes diria o mesmo que disse ao Nicodemos: necessário-vos é nascer de novo. Mas visto que estes já foram um bocado atrasados, não puderam ouvir essas palavras, não se salvaram e, embora quisessem servir a Deus, serviam-no de uma maneira fria, de uma maneira não era agradável a Deus. Há pessoas assim que, dizendo-se crentes, são muito frios, não têm o espírito. Então, também, em 1 aos Tessalonicenses, o São Paulo exorta a que reconheçamos os que trabalham para servir a Deus, para ajudar a Igreja, devemos amá-los, ajudá-los. Glória ao Senhor. Também a palavra de Deus em 1 aos Tessalonicenses 5:20 a 24 diz que não devemos desprezar as profecias. O Paulo até diz: eu quero que vocês falem línguas, mas quero muito mais que vós profetizeis nas reuniões da igreja, né? Então devemos examinar tudo e reter o bem, devemos fazer boas obras. Cada dia o Senhor tem boas obras para nós fazermos. Também em 1 Coríntios 13, o São Paulo diz que podia fazer muita coisa boa e até agradável a Deus, mas se não tivesse amor, porque nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, e Jesus, Pai, o Filho e o Espírito Santo são amor para nós. Então, aqui o São Paulo também fala que o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Também o Senhor disse que uma pessoa que nós sabemos que é um profeta, que prega a palavra de Deus, que é santa, devemos ajudá-la, como acima também dissemos. Então ele diz: qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Não é a palavra de Deus diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, é galardoador dos que o buscam. Então o Senhor Jesus prometeu que os discípulos, a Igreja, seria batizada com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Batizado pode ter o sentido de unido ao Espírito Santo. Sereis batizados, estareis unidos com o Espírito Santo, fazendo a sua vontade. Já também disse que os discípulos receberiam a virtude do Espírito Santo. Então eu quero sempre encher-me da virtude do Espírito Santo, do poder, aleluia, para que eu sirva a Deus como o Senhor Jesus fazia. Então, também a palavra do Senhor diz que eles viram o Senhor Jesus ser levado para o céu e os dois anjos disseram que Jesus tinha sido recebido no céu. Então eles reuniram-se, perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Nós também devemos fazer isso, reunirmos-nos, e com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Em Atos 2, 1 a 4, também o Senhor diz que no dia de Pentecostes aconteceu o que Jesus tinha prometido, o Pai tinha prometido a Jesus e Jesus prometeu à sua igreja. Então,
todos os que queriam continuavam juntos, viviam juntos como com igualdade. Também o Pedro falou que Moisés disse que Deus enviaria um profeta semelhante a ele e que devíamos obedecer-lhe. E também a palavra de Deus diz que devemos remir o tempo, porquanto os dias são maus. Ou seja, mesmo quando nós já ficamos mais velhos, devemos ter mais fé, mais conhecimento da palavra de Deus, para que vençamos o inimigo. Como Jesus disse, expulsareis os demónios. Devemos expulsar todos os malignos, todas as trevas, toda a ignorância. Então, meus irmãos e amigos e simpatizantes, estamos a terminar. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.